morador da rua tal, no condomínio tal, autorizo o Marcos Eduardo Neves, portador do CPF, RG, não sei o quê, a escrever minha biografia. Ele foi lá e assinou. Eu fui no cartório, reconheci a firma, perguntei a ele onde era o cartório dele, ele reconheceu. Então, a partir dali, quebra aquilo que aconteceu, por exemplo, com o biógrafo do Roberto Carlos, cantor, o Paulo César de Araújo, que escreveu um livro sem autorização do Roberto Carlos. E a gente sabe que o Roberto Carlos tem toque, tem aqueles problemas todos, adora ter controle sobre tudo, desde a luz, a iluminação, a roupa de quem vai estar e não sei o quê, não usa certos tipos de cor, enfim. Então, quando apareceu um cara quebrando aquele monopólio que o próprio Roberto Carlos exerce, o Roberto Carlos entrou numa, criou, chamou o Caetano, o Gil, um bocado de gente boa que não precisava entrar nessa, englobar essa, e criaram o Procure Saber contra nós, biógrafos. E foi bastante polêmico. A gente chegou até o STF, eu quase fui a Brasília também para dar minha declaração. Enfim, não pude por questões de agenda, mas a gente ganhou. A ministra Carmen Lúcia falou: o Cala a Boca já morreu, dando voz a gente. A gente tem a liberdade de expressão, a gente pode escrever sobre quem quiser. Eu posso escrever a sua biografia, mesmo se você não quiser. Mas se eu for venal, se eu for mentiroso, se eu for leviano, você tem todo o direito de me processar. Agora, mandar um cala a boca, falar que eu não posso... Isso não dá, porque se o Roberto Carlos, vamos no exemplo do Roberto, se o Roberto Carlos só é o Roberto Carlos, é porque ele não é de interesse público, ele é de interesse do público. É o público que consome ele e faz ele ser o Roberto Carlos. Porque se ele não vendesse disco, se ninguém fosse a show dele, ele não seria o Roberto Carlos. Ele seria mais um cantorzinho que está aí em qualquer boteco aí de esquina tocando um violão. Então, assim, essas pessoas, Madonna, Roberto Carlos, Beyoncé... Michael Jackson, Zico, são de interesse do público. Então tem que ser biografadas sim, porque os reveses que elas passaram, as derrotas que elas sofreram, as voltas por cima que elas tiveram, muita gente se identifica. Muita gente que de repente, eu perdi o emprego, não sei o quê, mas eu, por exemplo, vou te citar, eu não era fã do Luan Santana. Quando eu li a biografia do Luan Santana, cara, eu virei fã do cara. O cara, ele comprou com o dinheirinho dele uma música de uma compositora, só que não tinha nem direito para comprar a exclusividade. Então, assim, ele comprou, ele podia cantar a música dela, mas se outro comprasse, ela também podia vender. Então, ele comprou sem exclusividade, começou a ganhar a região dele, tocar na rádio, aí chegou uma dupla lá, João Bosco e Vinícius, tomou dele e a música explodiu com os caras. Aí depois ele comprou de novo, sem exclusividade, com a compositora, outra música boa e não sei o quê. Quando ele começou a crescer na região, João Bosco e Vinícius foi lá e ele quase largou a carreira. Até que o Fernando e Sorocaba perceberam o potencial do menino, tinham músicas para jovens, mandou o Meteoro, né, o Te Dei o Sol, Te Dei o Mar, e ele explode. E a partir daí o Luan Santana vira alguém. Ele podia ter desistido e ter virado um estudante de arquitetura, alguma outra coisa. Então, assim, os reveses, as derrotas que as pessoas sofrem, faz com que muita gente se identifique com alguma fase da sua vida, e por isso que eu acho que é legal as biografias, né? A gente se identifica com o personagem, principalmente quando é da área que a gente atua ou da área que a gente pretende atuar, e nisso a gente percebe que a vida não é só de flores. Também tem espinhos, mas se Cristo usou uma coroa de espinhos e chegou ao lugar que chegou, por que não os filhos dele?